Fala pessoal, Mário Vergara por aqui e eu queria começar o vídeo de hoje contando uma história para você. E a história é o seguinte, há muito tempo atrás, existia um grande mestre lenhador e um grande discípulo do mestre lenhador. Então era o mestre lenhador e o discípulo, e os dois eram lenhadores e ficavam lá cortando as madeiras, cortando as árvores. Um dia, depois de muito aprendizado, depois do discípulo passar muito tempo com o mestre, o discípulo, e o mestre era bem velhinho já, e o discípulo ele começou a pensar o seguinte, pô, eu já treinei muito, eu sou mais novo, eu acho que eu já fiquei melhor que o meu mestre. E aí ele foi lá e desafiou o mestre para uma competição para ver quem conseguia cortar mais árvores durante um determinado tempo. Não sei quanto tempo, mas tinha um tempo lá que eles estavam marcando para ver quem conseguia cortar mais árvores. E aí eles foram lá fazer a competição, né? O mestre falou, tudo bem, você quer fazer a competição, a gente vai fazer a competição, o mestre muito sábio, né? Foram lá. Começou a competição, né? O discípulo, né, que era jovem, que era forte, que era super treinado pelo mestre, pegou lá o machado dele e começou a cortar, era com machado, tá? E começou a cortar, feito um maluco, assim, muito bem, ele cortava muito rápido, tinha super técnicas de cortar árvore, e começou a cortar sem parar, enlouquecidamente, tá? Tava indo super bem. E o mestre tava lá num canto, meio longe, parado, não tava cortando árvore nenhuma. E aí o discípulo olhou assim e pensou, pô, mas o que esse cara tá fazendo? Porque não tá cortando árvore nenhuma, como é que ele vai? Eu tô aqui cortando, já cortei 500 árvores e o cara não cortou nenhuma. Né? E aí, beleza, eles continuaram lá, o mestre estava lá no canto dele, fazendo sei lá o quê, e o discípulo estava cortando aquele monte de árvore. E aí eles continuaram, uma hora eles pararam de se comunicar, de se ver um ao outro, e aí quando acabou o tempo e eles foram contar quantas lá árvores cada um tinha cortado, o mestre tinha cortado muito mais árvores que o discípulo. E aí o discípulo chegou lá, viu aquilo lá, não acreditou como, ele estava parado sem fazer nada, como é que ele cortou, e eu estava aqui cortando um monte desde o início, e aí ele foi lá pro mestre e perguntou, mestre, o que você estava fazendo durante aquele tempo todo, que eu já tinha cortado um monte de árvore e você não tinha cortado nada? E o mestre olhou para ele e falou assim, eu estava lá sentado afiando o meu machado. Estava lá sentado afiando o meu machado. Moral da história, o discípulo foi lá cortar tudo com o machado mais ou menos não muito afiado, enquanto isso o mestre só ficou lá afiando, e quando ele foi cortar as árvores, ele cortou tudo muito mais rápido e ganhou a competição, beleza? Qual que é a moral dessa história? A moral da história é que muitas vezes a gente tem que fazer as coisas como o mestre, ou seja, a gente tem que afiar o nosso machado. Muitas vezes não é hora de cortar a árvore feito maluco, é hora de afiar o machado para lá na frente você colher os frutos, lá na frente você cortar muito mais árvores. Só que às vezes, né, nosso comportamento normal é a gente pegar o machado não afiado e sair feito louco tentando cortar as árvores. E isso, como é que a gente relaciona isso com o aprendizado do inglês, que é o que eu falo mais aqui nos meus vídeos? É o seguinte, no inglês o inglês é mais ou menos o seguinte, tá? Quando eu comecei a aprender língua, há muitos anos atrás, eu focava só em treinar minha fala. Então eu treinava minha fala e minha escrita também, porque eu queria falar e escrever. Eu não treinava nem a minha leitura, nem o meu listening. E treinar a sua capacidade de ler, e principalmente a sua capacidade de entender o inglês, o seu listening, a sua compreensão oral, é afiar o seu machado. Toda vez que você estuda e você treina o seu ouvido para você entender mais o que as pessoas falam em inglês, você está afiando o seu machado. Eu vou dar um exemplo bem claro. Digamos que você e um outro amigo seu, os dois vão estudar inglês. E aí vamos ver, vocês vão estudar inglês durante um ano. E aí o seu amigo, ele já começa, no primeiro dia ele já aprende a falar, se apresentar em inglês, no segundo dia ele já sabe perguntar as horas em inglês, no terceiro dia ele já sabe ir no mercado e fazer compras em inglês, ele vai treinando como falar em diversas situações. E você, né, por outro lado, você não treina a falar nada, você só foca em desenvolver o seu ouvido. E aí você passa, sei lá, 6 meses só desenvolvendo seu ouvido, e o seu amigo 6 meses treinando a fala. Quando ele olhar para você, ele vai ser igual o discípulo do lenhador, ele vai olhar, pô, esse cara não sabe falar nada, só fica ouvindo inglês, só fica lendo inglês, eu tô aqui treinando, eu já sei me apresentar, esse cara não sabe falar uma palavra em inglês. Só que o que acontece? Você tá afiando o seu machado. Nos segundos 6 meses, depois dos 6 meses iniciais, for uma competição de um ano, quando você começar a treinar sua fala, o seu machado, que é a sua capacidade de entender, vai estar tão alta, que isso vai catapultar a sua fala, porque quando você entende muito inglês, fica muito mais fácil falar, porque daí você começa a consumir muito conteúdo em inglês, começa a ver seriados, ver filmes, ver vídeos, e aí começa a entrar muito inglês na sua cabeça,
E aí sim, nesse ponto, se você treinar sua fala, seu inglês decola. E aí muito provavelmente, não, com certeza, na segunda metade do desafio, só em 6 meses você vai progredir muito, muito mais rápido do que o cara que ficou focando o ano inteiro em falar, mas não entende muito bem. Ou seja, você afiou seu machado e lá na frente, igual o grande mestre lenhador, você vai cortar muito mais árvore, você vai tanto entender quanto falar inglês muito melhor. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa história misturada com moral aí pro aprendizado do inglês. Se você gostou desse vídeo, não fecha o vídeo ainda não. Eu queria fazer um convite muito especial antes de terminar o vídeo. Eu não sei exatamente quando você vai estar vendo esse vídeo, mas se você estiver vendo mais ou menos mais ou menos perto da época que ele foi lançado, eu quero te convidar para participar de um evento online que eu vou estar realizando, que se chama a Semana do Inglês. Esse evento online, a Semana do Inglês, vai ser realizado do dia 7 ao dia 11 de março de 2016. Vou falar de novo, do dia 7 ao dia 11 de março de 2016. E o que é a Semana do Inglês? É um evento 100% online, só precisa ter um computador e internet para participar, não tem que viajar para lugar nenhum, 100% gratuito, qualquer pessoa pode participar. E durante a Semana do Inglês, que é uma semana, por isso que chama Semana do Inglês, porque dura uma semana, eu, Mário Vergara, eu compartilho com vocês uma série de vídeos e aulas de inglês, ensinando em mais detalhes, com mais detalhes, os meus métodos e as minhas técnicas para aprender inglês de uma forma eficiente. É um evento super legal. Não é só teoria, tem os vídeos ensinando os métodos, falando sobre como aprender inglês, sobre como não aprender inglês, mas tem prática também, tem uma aula de inglês inteira comigo, você pode baixar o material de estudos, além de ver a aula e estudar, então você pode aprender os métodos e ver como eu uso eles na prática, e aí você mesmo pode colocar eles em prática. Enfim, é um evento super legal para quem está começando a estudar inglês, para quem não sabe nada de inglês e quer começar a estudar inglês, para quem já estuda inglês há um determinado tempo, mas está em busca de métodos mais eficientes. Enfim, os métodos que a gente ensina servem tanto para quem está começando, para quem já sabe um pouco. Se você gosta de inglês, quer aprender inglês, quer melhorar inglês, participa, você vai adorar o evento, é super, mega, ultra fantástico. Por fim, como é que você faz? Você deve estar se perguntando, como é que você faz para participar do evento? Muito fácil, nesse vídeo aqui, pode estar em algum lugar no próprio vídeo, pode estar aqui em cima na descrição, pode estar aqui embaixo também, depende de onde você está vendo, a descrição varia de lugar, depende de onde a gente publicar, porque a gente publica no Face e no YouTube, mas em algum lugar do vídeo tem um link de cadastro na Semana do Inglês. Você clica nesse link de cadastro, você vai cair na página da Semana do Inglês, é super simples, tem umas informações, está escrito Semana do Inglês, tem um formuláriozinho para você colocar seu e-mail, você se cadastra, é só colocar o e-mail, fazer um cadastro rapidinho, tá? Coloca o seu melhor e-mail, aquele que você sempre abre, faz um cadastro que não demora nem 1 minuto, e aí estando oficialmente cadastrado, quando começar a Semana do Inglês, de 7 a 11 de março de 2016, eu mesmo, Mário Vergara, vou entrar em contato com você falando que a primeira aula está no ar, que você pode entrar, você pode aprender, tem uma sessão de comentários para você interagir com a galera, enfim, é super legal. Para você ter uma ideia, na edição passada do evento que a gente fez na metade de 2015, foram 100 mil pessoas cadastradas e agora a gente está indo para 200 mil, ou quem sabe até 300 mil pessoas cadastradas. Beleza? Então se você quer aprender inglês, quer melhorar seu inglês, tá? Gosta de inglês, não deixa de participar da Semana do Inglês. E não deixa também, se você gostou desse vídeo, de dar um curtir, um gostei. Se você está vendo no Facebook, um compartilhar. Isso nos ajuda muito. Então curte, gosta, compartilha, cadastre na Semana do Inglês e a gente se vê no próximo vídeo com mais dicas de inglês e histórias super legais. Até mais!